todo coberto de glória. Dia a dia tu conquistas mais vitórias. Tua bandeira alvinegra desfraldada, teu time em campo tem vitória assegurada. Campeão da popularidade, tua torcida hoje é toda a cidade. É um grande público aqui neste lar. Olá, eu sou Carlos Emanuel e esse é o Fute Cearacast. Sempre aqui ou lá fora tu ganhas. O Ceará Sporting Clube sempre fez gol. Ceará, tua glória nos dá. Copa do Brasil, inclusive com uma edição finalista. Foi indicado vice-campeão em 1994 que acompanhou um episódio desse podcast. Hoje vamos aí relembrar dois momentos importantes que o Alvinegro foram da foi sempre a finalista. No caso aí, em 2005 e 2011. Simplesmente acho que foi a melhor chance que podemos ter sido campeão. Só você olhar aí a final paulista, no cenário nacional, conhecido como empresário que se sagrou campeão. Sumiu da mídia, o Fluminense no caso, né? Nesse ano, no caso aí, 64 equipes participaram da disputa, de 18 de fevereiro a 1º de junho, de 331 gols, 117 partidas, uma média de 2,83 gols por jogo. O artilheiro foi o Fred, do Cruzeiro, com 14 gols, inclusive a maior goleada foi também da Raposa de Belo Horizonte por 7-0 sobre o Sergipe. A goleada aí impressionante. Foi um ano triste com a morte do Papa João Paulo II, no caso aí em 2 de abril. Foi o ano que o líder Evo Morales venceu pela primeira vez na Bolívia e a Angela Merkel assumiu como a primeira mulher a vencer e comandar a Alemanha. Na Copa do Brasil de 2005, o Ceará estreou no dia 2 de fevereiro no estádio Elvídio Nunes, em Piripiri, no Piauí, contra o 4 de julho e não passou do 0-0. O técnico do Vozão era Roberto Fernandes. E os destaques alvinegros eram André Turato, Carlos Alberto e Moré. No jogo de volta, o time da casa, jogando no Presidente Vargas, venceu por 3-2 a equipe piauiense, com destaques para Valdeir, Camanducaia e Maurílio, que fez 3 gols. Já a equipe visitante marcou com Nenê e Polozzi. Na segunda fase, o alvinegro local começou perdendo para o Paysandu no dia 9 de março no estádio Mangueirão, por 2-0. 2 gols de Rodriguinho, no caso aí, 2 gols de Rodriguinho no jogo de volta no dia aí, 16 de março, no Castelão, já com o técnico Luiz Miller no comando. A equipe alvinegra venceu por 4-0. Gols de Moré, Anderson Lobão e Maurílio 2 vezes. Nas oitavas de final, o Ceará enfrentou um time aí forte, no caso, né? Enfrentou aí o Flamengo. O Flamengo primeiro na casa deles, no estádio Morenão. O caso aí, no estádio Morenão, no dia 13 de abril. A equipe do Ceará enfrentou o Flamengo do Cuca, que estava com Diego, Fabiano, Júnior Baiano, Ricardo Lopes, André Santos, Júnior, Caio,
da Silva, depois Adrianinho, Jonatas, Geninho, depois Obina, Alessandro, depois Vinícius Pacheco. Já o Ceará, com o seu terceiro técnico na competição, Jair Pereira, estava com Adilson, Vanderlei, que fez o gol, André Turato, Duílio, Vitor, Boleta, depois Wagner, Jamur, depois Germano, né, que recentemente enfrentou o Ceará aí pela Copa do Brasil de 2018, perdeu até um pênalti aí, ajudou o Vozão no caso, Valdeir, Sandro Silva, Helder, no caso aí o Helder, Maurílio Silva, Camanducaia, Barata, que entrou no lugar do Camanducaia, fez o gol. Foi 2-0 para a equipe do Ceará fora de casa. Então isso aí, vamos acompanhar esse jogo aqui no Fute Cearacast para você. Acompanhar agora essa partida importante. Vamos acompanhar aqui para você, Fute Cearacast. E aí começa a falar. Como já estavam falando, o árbitro chegou no momento e disse assim, agora vamos parar por aí. Espero que eles se controlem realmente. Ituano e Atlético Mineiro 0-0, São Paulo 1, Quilmes 0, este jogo pela Libertadores. E Flamengo e Ceará 0-0, Jamur foi para a cobrança, fez o levantamento, bola desviada, gol do Ceará! Vanderlei, número 4, desviando sutilmente o cruzamento, a bola foi para o fundo da rede, Jamur na cobrança, olha o desvio ali, na dividida com o Fabiano, conseguiu tocar para o fundo da rede, veja lá, vai o Vanderlei, vai o Fabiano, Vanderlei toca de pé direito, a bola vai para o fundo da rede, saiu para a comemoração, é gol do Ceará. Ceará abre o placar, jogo mando do Flamengo, o visitante está na frente das pessoas. A primeira vitória foi num amistoso em 1969, depois a de 2003 no Castelão pela Copa do Brasil por 1-0, as duas por 1-0 e a terceira que está ocorrendo hoje também por 1-0, pelo mesmo placar. Aí o Jonatas, recuperação do Vanderlei, se mandando o time do Ceará, bola na direita para o Maurílio, protegeu, arrumou para o Jamur, cruzamento, a chance do segundo, gol de Barata para o Ceará. Barata, número 15, faz o segundo. Aos 46 minutos. Cruzamento, Barata desviou a posição do camisa 15 do Ceará. Mesma linha ou impedimento? Na minha opinião, adiantado. Com relação à linha da bola, ele estava um pouco mais à frente. A bola ele foi passada mais de trás para frente. E, na minha opinião, irregularidade no gol. 2-0. O Ceará fica muito próximo da classificação. Aí o Adrianinho. Aí para você a classificação do Ceará aí na Copa do Brasil. Importante aí jogo, importante momento do Alvinegro de Porangabuçu. No jogo de volta foi no Castelão 1-1. Camanducaia marcou para o Vovô e Obina para o Urubu da Gávea. Nas quartas de finais, o Ceará enfrentou o Atlético Mineiro. Primeiro foi 1-1 em Minas Gerais. Depois no Castelão, no jogo de volta, no dia 18 de maio, o Ceará venceu por 2-0, gols de Maurílio e Camanducaia. Nas semifinais, o Vozão tinha tudo para chegar, até foi bem na primeira partida, fora de casa, no dia 25 de maio em São Januário. Depois de estar perdendo por 2-0, foi buscar o empate diante da forte equipe do Fluminense de Abel Braga, que marcou com Léo Guerra e Gabriel. Já o Vozão marcou com Maurílio
e Wagner. É isso aí. Vamos então acompanhar esse jogo, esse momento importante do Vozão contra o Fluminense, né, no Fute Cearacast. Emoção para você. Toda a edição do Fute Cearacast tem emoção nova aqui para você. Mas vamos acompanhar essa partida aí aqui no Fute Cearacast. Ceará 2, Fluminense 2. Muito do cansaço, não dá demonstração nenhuma de cansaço. Olha o Léo Guerra, recebeu no comando, bateu cruzado. Gol do Fluminense! Léo Guerra, número 9, abre o placar. Recebeu na grande área, dominou, fez o giro, bateu cruzado, bola rasteira, um chute forte depois de um passe lindo de Marcão. A primeira que ele saiu foi curtir uma de atacante. O Léo Guerra recebeu e foi abraçar o Abelão. Sai na frente o Fluminense, Léo, dentro da Copa do Brasil. Léo Guerra está na área, Tilbi também. Fez o cruzamento, Léo Guerra, a bola passou por ele, passou também pelo Leandro, desmarcou. Pênalti sobre o Léo Guerra. Na hora que subiu para a cabeçada, o Éder Roberto Lopes entendeu que houve pênalti. E está marcado o pênalti, a penalidade máxima nesse lance sobre o Léo Guerra, José Roberto Reit. É o jogador do Ceará, vai com o braço esquerdo em direção ao corpo do Léo Guerra e o empurra. Bobeira, um lance que o Léo Guerra não conseguiria alcançar. Uma bobagem que ele fez, não tinha porquê. O jogador não ia, a bola veio alta. Vamos acompanhar esse lance lateral nesse. Aí já aconteceu o movimento. Foi uma bobagem que ele fez. E o Gabriel vai lá para fazer a cobrança. A preocupação aí do Jair Pereira. Gabriel, que já tem 9 gols na temporada, é o cobrador oficial do Fluminense. Gabriel, partiu para a bola, bateu. Gol do Fluminense! De novo. Germano virando o jogo lá na direita agora. Quem chega para fazer o domínio é o Wagner. Vai tentar daí o Wagner. Gol do Ceará! O Wagner experimentou de longe. O Kleber caiu de forma estranha. O Mesquita desvio ali. O Kleber tem que voltar no contra-pé, não defendeu. Wagner, número 14. Diminui aos 38 minutos. E é um gol muito importante na Copa do Brasil. 1 para o Ceará, 2 para o Fluminense. Volta a chover em São Januário. Camanducaia tentou fazer o giro, se marcou pênalti. Pênalti em cima de Camanducaia. O juiz Éder Roberto Lopes marca a penalidade máxima. Jair Pereira comemora muito, Abel fica desesperado. O pênalti está marcado. Camanducaia domina, gira em cima do Fernando e o Reit diz pra gente. O Fernando usou o braço direito, jogou o adversário no chão. Desnecessariamente também, um outro pênalti bobo, assim como foi o pênalti cometido pelo Vanderlei, esse também. O jogador usa o braço, derruba o adversário, pênalti. Não tem que pensar duas vezes, o árbitro em cima marcou. Como é o futebol, né? Até 2-0 o Fluminense teve controle absoluto do jogo. Mais uma vez, olha lá, olha o braço lá dentro. Jogou o braço, aí levanta. Quando ele faz, o jogador é sempre assim. Faz a falta e levanta o braço dizendo, não fiz nada. É sempre. Abel chegou a trocar um atacante por um meia para os últimos 10 minutos. Mas o Ceará foi forte. O Vozão vai com o Maurílio para tentar o gol de empate. Tem 5 gols na Copa do Brasil. A torcida do Vozão no Ceará, em todo o Brasil, na expectativa. A do Fluminense torcendo pelo Kleber. Finzinho de jogo, 46,5. Maurílio tem a chance do empate. Autorizado, Maurílio bateu. Gol do Ceará!
faz o 6º dele na Copa do Brasil. E deixa o empate de 2-2 no placar. Deixa o Ceará em situação muito confortável. Pode empatar em 0-0, em 1-1. Jogando em... Que boa lembrança. Muito boa lembrança essa de 2005. Que grande momento do Ceará. Que grande momento do futebol cearense. Infelizmente, no jogo de volta, diante aí da torcida que marcou presença, até fez um gol com o Camanducaia, mas levou gols de tuta 2 vezes. Diego Souza e Rodrigo Tchui. 4-1 Fluminense. E adeus chance de título do Ceará. Depois, na final, o Paulista venceu por 2-0 o Fluminense e foi campeão com Wagner Mancini no comando. Wagner Mancini estava no comando aí do Fluminense, do Paulista. Em 2011, o Ceará jogava a 1ª divisão do futebol brasileiro e acabou rebaixado. Foi o ano que a primeira mulher toma posse como presidente do Brasil, Dilma Rousseff, né? Foi o ano que o vice-presidente de Lula, José Alencar, morreu e também o ex-presidente Itamar Franco, além do carnavalesco Joãozinho 30 e do jogador Sócrates da Democracia do Parque São Jorge. Na Copa do Brasil de 2011, Rafael Coelho, Alexandro, William, Adriano e Klebe dividiram a artilharia da competição com 5 gols cada. Tivemos a maior goleada, o Atlético Mineiro 8-1 no IAP, e Felipe do Vasco foi escolhido aí o melhor jogador da competição. O Ceará estreou e se aproveitou do regulamento e foi a Cuiabá, e no dia 23 de fevereiro, no estádio Presidente Dutra, venceu a equipe do mesmo nome por 2-0. Gols de Yarley e Eusébio. A equipe alvinegra era comandada pelo lendário técnico Dimas Filgueiras, com Fernando Henrique, Boiadeiro, Fabrício, Erivelton, Kleber, Michel, Eusébio, Geraldo, Vicente, Yarley, depois Fernando, e Júnior Pipoca, depois o Washington. Fazer aqui a minha meia-culpa em relação ao Washington. Quantas vezes eu critiquei o Washington? E quantas vezes o Washington foi super importante e decisivo para o Ceará? Como em outros momentos eu critiquei o Rafael Amorim e foi muito importante também para o Ceará. Faço aqui a minha meia-culpa em relação a esses 2 jogadores que passaram pelo Ceará. Depois, o Vozão enfrentou o Brasiliense e depois de um 0-0 na primeira partida, no jogo de volta com 32 mil pessoas e a despedida do Castelão, que seria fechado para a reforma para a Copa do Mundo, o Ceará venceu por 2-1 com gols de Fabrício e Nicásio. O jogo de emoção com gol no fim, que classificou a equipe para a fase seguinte. Então, emoção é aqui no Fute Cearacast. Vamos acompanhar esse momento espetacular do futebol cearense na Copa do Brasil. Aqui no Fute Cearacast você acompanha. Cortou a defesa, houve um abalroamento por ali, mas voltou com o João Marcos, tocou aqui na esquerda, captura para o Thiago Humberto. Fechando para o Boiadeiro. Sérgio Mota, espera a chegada de alguém. Preferiu fazer o cruzamento para dentro da área, a defesa tirou, vai ficando com ele, essa é a túnica, bateu pro gol, 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 gol.
chance do artilheiro, né? Basta uma. Sobrou no pé dele, deu tempo de girar, de tocar, de chorar e de vibrar. Um gol que premia a força, a tentativa, a não desistência do Ceará, mesmo não fazendo uma boa partida. Mas não faltou coração, não faltou garra. E o Ceará foi premiado por esse gol que torna a decisão e a passagem, aliás, muito mais emocionante do que seria se esse gol tivesse saído lá. Um gol chorado. O gol do Marcelo Nicásio. Eu poderia dizer, Nicásio. E é um gol que lava a alma do torcedor, né? Esse é o gol para lavar a alma do torcedor. Nicásio para você o gol que pode dar vitória. O time do Ceará passa a fase para as oitavas e final da Copa do Brasil. Aí a torcida, já foi no final da partida. O árbitro consulta no seu cronômetro. Vai acabar o jogo. Posto mais 2. Ainda mais 2 minutos. Mais 2. Encerrado o jogo do Curitiba. 3-1 no Atlético Goianiense. Minha Nossa Senhora. Que gol emocionante para deixar. Tá chegando pro perigo Ferrugem. O toque para dentro da área. Aí tem que tirar essa bola daí, pelo amor de Deus. O toque para fora. O toque é escanteio. Agora tá com pressa aqui. E ele já vai pra cobrança, né? Agora a pressa é por parte. Olha só, olha quem tá indo agora pra dentro da área. É o Gilson. A defesa do Ceará tem quase todo mundo ali na defesa. O toque passa por todo mundo. Tá sobrando na direita. Aí o Sérgio Mota. O Iago tá sozinho aqui na frente. É falta em cima do Sérgio Mota. 50 minutos. Aí o Sérgio Mota. É agora quem tem que gastar o tempo é o time alvinegro. Olha só a torcida. Vamos escutar o barulho da torcida do Ceará. Olha aí. Ensurdecedor o barulho. Minha Nossa Senhora aqui no Castelão. É a festa do gol suado do Nicásio. Aí o brasileiro vem tocando a bola. Vai acabar o jogo. O Iago vai com tudo. Não consegue. Ela fica com o brasiliense. Aí é o Daniel. Vem dominando para a marcação do João Marcos. O Marcos é quem dá o combate. Aí o Arthur está pegando uma falta. Aqui do lado direito para o brasiliense. 51 minutos. E um dos jogos mais dramáticos dessa rodada da Copa do Brasil. É drama atrás de drama, viu? Pelo amor, ainda vai ter uma bola na área no último minuto. Vai matar todo mundo do coração, não tem a dúvida. Também pode ser o último lance. Pode ser o último lance da partida. Aí, claro, tá toda a defesa, tá todo o time do Ceará na defesa. Vai ser o último lance. Vem cobrança. Olha o perigo. Fim de jogo. Acabou. O Ceará está nas oitavas de final da Copa do Brasil. Uma vitória espetacular, dramática com a comunicação. Ouviu o barulho da torcida do Ceará. Incrível. Foi um lindo momento aí do Ceará na Copa do Brasil de 2005 e a sua torcida emocionante fazendo festa para o Ceará. Infelizmente o Ceará caiu para a Série B para o ano seguinte, né? E estava jogando muita bola na Copa do Brasil. Mas o futebol é isso mesmo, futebol é concentração, foco. E o Ceará não tinha um elenco para 2 competições, né? E foi o que ele jogou. 2 competições. E eu vi aí o Geraldo no banco do Ceará. Eu vi, enquanto você escuta um pouquinho do hino do Flamengo, né? Ao fundo musical. Que vamos falar do Flamengo agora também. Tinha jogadores, Thiago Humberto também, muito criticado por mim. Eu gosto de fazer a meia-culpa, que eu não critiquei na imprensa, que na época eu não era da imprensa. Não tinha um podcast ainda para falar. Hoje eu tenho um podcast e falo sobre
Isso, mas na época eu critiquei na roda de amigos, né? Na época da faculdade, né? Nas oitavas de final, o Ceará venceu 2 vezes o Grêmio Prudente, pelo mesmo placar de 2-1. Já com Wagner Mancini como treinador, o Ceará conseguiu, com Yarley e João Marcos, garantir a classificação. Nas quartas de final, de novo, o Flamengo no caminho do Ceará. No jogo de ida, no dia 5 de maio, no Engenhão, o Vovô venceu o Urubu por 2-1. Gols de Nicásio e Geraldo para a equipe cearense e Vanderlei para o rubro-negro carioca. O técnico era Vanderlei Luxemburgo e tinha destaques como Ronaldinho Gaúcho, 2 vezes o melhor do mundo, e Thiago Neves. No jogo de volta, numa noite histórica, o Ceará recebeu o Flamengo num PV lotado. No dia 11 de maio, quem diria, depois de estar perdendo por 2-0, 2 gols de Thiago Neves. Um deles com um passe magistral de Ronaldinho. Depois a equipe cearense foi buscar com o centroavante criticado Washington, que fez 2 gols e trouxe uma noite para matar o torcedor cardíaco do coração. Classificação para a terceira fase, para a história, para a semifinal. Terceira vez na história o Ceará ia para a semifinal da Copa do Brasil. Importante aí relembrar, né? Relembrar e viver esses momentos de glória do futebol cearense. O momento importante que o Ceará pôde mostrar o seu belíssimo futebol, especialista em Copa do Brasil, podemos dizer assim, o Ceará, apesar de não ter ganho o título, mas chegou perto. Agora está mais difícil porque Copa do Brasil tem várias fases, são mais times, né? Mas pode chegar lá em 2018 também. Vamos acompanhar aí. Ceará 2, Flamengo 2, Copa do Brasil de 2011. Um jogo emocionante para todos vocês, para todos nós, né? Trabalhou com o Botinelli. Aí Ronaldinho de pé direito, levantou, que bolão, a chance do gol! Gol do Flamengo! Thiago Neves, número 7! Uma bola monumental de Ronaldinho Gaúcho! E a conclusão com enorme categoria de Thiago Neves. Olha a bola do Ronaldinho. Sobre o zagueiro. Na medida para o Thiago Neves dominar. E de mansinho empurrar para o fundo da rede do Ceará. Thiago Neves girou para a perninha esquerda. Aí ficou marcado pelo João Marcos. A esquerda que é boa, né? Aí o Thiago Neves vai para cima do João Marcos. Clareou, bateu pro gol. Gol! Thiago Neves de novo! Faz o segundo do Flamengo no PV! Trouxe pro pé esquerdo! Com a bola coladinha, próxima do pé, olha que beleza! Levou e bateu no cantinho! FH caiu, não alcançou e a bola foi estufar a rede do Ceará! Com 28 minutos, o Flamengo conquista aquilo que parecia uma ladeira muito íngreme. Não que não tenha sido, mas talvez tenha conseguido escalar a ladeira mais rápido do que se supunha. E o Ceará tem essa ponta, você vê a imagem do PP, toda essa parte que você viu aí está pronta. Cadeirinhas azuis e a cobrança de falta. Ele subiu no meio da zaga do Flamengo e o desvio foi fatal para tirar inclusive o Felipe da jogada no contrapé. Mais uma vez a cobrança do Osvaldo, o desvio do Washington marcado pelo David.
Veja como ele se posiciona, ele tem um centro de posicionamento que impressiona. Livre para ser no gol de cabeça, o substituto do Nicásio. Thiago Neto subiu na dividida, o Washington quebrou o bate para o atacante. Mais uma vez, vai o Washington. E agora voltando. Jogadores do Flamengo reclamam de um toque nessa dividida do Thiago Neto. Finalização do Washington. E a rede balançando. E o coração da torcida do Brasil também. Tudo igual ao PPT. Antes de tirar o fôlego, já poderá vir se você está vendo aí. Minuto antes do gol, você estava no gol. O lance é mais importante. A expulsão do Ronaldo Angelino. A gente vai ver o Thiago Neto na dividida, ele sobe. Agora toca pelo braço do Williams, não jogador do Senado, que começa o toque do Thiago Neto. Fute Cearacast, um momento aí histórico e marcante, a classificação do Vozão para mais uma fase da Copa do Brasil, num jogo emocionante. Oswaldo bateu uma falta, o Washington fez, depois o Oswaldo bateu escanteio, Thiago Humberto desviou e veio aí o gol do Washington. Grande momento. Infelizmente, nas semifinais, no dia 18 de maio, diante de um público bom, o Ceará não passou de 0-0 contra o Curitiba. E depois, no jogo de volta, no Couto Pereira, no dia 25 de maio, a equipe de Marcelo Oliveira venceu por 1-0. Gol de Anderson Aquino. E mais uma vez o Vozão seria eliminado por uma equipe que no fim seria vice. O Vasco da Gama seria o grande campeão da Copa do Brasil de 2011. Vamos aqui agradecendo a sua participação, enquanto você escuta o Bebo e o Equilibrista de Elis Regina, que na verdade é de Chico Buarque. Obrigado a todos. Eu sou Carlos Emanuel na edição e apresentação, agradecendo a você. E essa música retrata o momento que vivemos, não uma ditadura militar, mas muitas garantias que perdemos por uma justiça seletiva atualmente no Brasil, que substitui a ditadura pela justiça seletiva. Muitos abusos de autoridade por aí espalhados no Brasil. Não podemos aceitar isso. Obrigado a todos. Eu sou Carlos Emanuel, na edição e apresentação, e até a próxima.
todo coberto de glórias. Dia a dia tu conquistas mais vitórias. Tua bandeira alvinegra descaldada, teu time em campo tem vitória assegurada. Campeão da popularidade.